Todos acharam, amém? Amém. Versículo 42, assim diz a palavra do Senhor. E um homem veio de Baal-Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse: dá ao povo para que coma. Porém seu servo disse: como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? E disse ele: dá-o ao povo para que coma, porque assim o Senhor comer-se-á e sobejará. Então nos pôs diante, e comeram e deixaram sobejos, conforme a palavra do Senhor. Senhor, esta é a tua palavra, meu Deus. É a tua palavra que é vida, a tua palavra que liberta, que cura, que santifica. E nessa noite, ó Deus, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, queremos ouvir a tua voz. Trata, Senhor, em especial com cada um de nós, cada um que veio a esse lugar, porque o Senhor permitiu, porque eu tenho certeza, ó Deus, que o Senhor quer falar com cada um de nós em especial. Nesta noite, nós queremos ouvir a tua voz. Fique conosco, eu te peço, grande Deus, e já te agradeço. Em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Podeis assentar em nome de Jesus. É engraçado, já conhecemos bastante a respeito da multiplicação dos pães, né? A gente vê lá no Evangelho, nos Evangelhos, como relata a respeito desse milagre de Jesus. Mas é engraçado que aqui no Antigo Testamento, conforme nós lemos aqui, esse homem de Deus, que anteriormente já havia feito tantos prodígios, tantos milagres em nome do Senhor, ele já fez o milagre da multiplicação da farinha, né? Temos passagens anteriores que falam, multiplicação do azeite, mas dessa vez ele não vai fazer a multiplicação desses ingredientes, que é a farinha, o azeite e outros ingredientes mais, que são os ingredientes do pão. Mas dessa vez ele vai fazer a multiplicação do pão pronto. Amém? Conhecemos os prodígios e milagres da multiplicação da farinha e do azeite, mas dessa vez ele vai fazer a multiplicação do pão pronto. O que significa o pão pronto? Significa a provisão pronta para se comer. O pão para se comer. E como relata a palavra de Deus, havia fome naquela cidade quando esses pães chegaram até Eliseu, até aqueles homens que estavam com ele. E relata no versículo anterior, versículo 38, que diz assim: e voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma barra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Então aqueles homens estavam assentados com Eliseu, eles tinham passado um período de fome, e até que chegou a esses pães até ele, até que chegou essa bênção de Deus até ele. E Eliseu vai e pega aquelas pessoas para irem buscar os ingredientes.
para fazer aquela sopa. Eliseu, ele aqui está sendo um agente de milagres, porque, como podemos ver, a erva, a parra brava, era uma erva venenosa, e o que a fome faz acontecer? Esses homens que não conheciam essa erva fizeram, misturaram na sopa e havia morte na panela. Mas aí entra a ação de Eliseu. Entra Eliseu como um agente de milagre, como ele diz na sua palavra: traz até aqui, e em nome de Deus, com as profecias, com o poder, com a autoridade que ele tinha em nome de Deus, ele reformou essa situação, reformulou essa situação e fez com que todos se alimentassem. Aqui é engraçado que Eliseu, ele vai usar tanto os ingredientes quanto o pão que já veio pronto, quanto o milagre que já foi feito, o pão pronto. E ele usa também dessa mesma forma os ingredientes, porque ele pede ao povo para ir buscar os ingredientes para que se fizesse essa sopa. E entendendo no mundo espiritual, nós às vezes precisamos aprofundar, entender melhor o mundo espiritual, para que nós possamos entender a parte material. Então, a forma que nós entendemos o mundo espiritual é necessário para que nós também entendamos o material. Deus trabalha com o que nós temos, amém? Deus trabalha com aquilo que nós temos para operar o milagre nas nossas vidas. Aquilo que nós temos, a única coisa que nós temos, os ingredientes que nós temos, são aqueles ingredientes que Deus trabalha para operar esse milagre nas nossas vidas. E que ingredientes são esses que nós, como crentes, servos do Senhor, devemos ter? Ingredientes esses: a fé, a esperança, a confiança, o caráter, a moral. Deus trabalha com esses ingredientes para que Ele possa realizar essas bênçãos e esses milagres nas nossas vidas. E principalmente espiritual. Deus trabalha com o que já está pronto e preparado também. Deus não só trabalha com os ingredientes, Ele já trabalha com o que está pronto, com aquilo que já está pronto para se comer. Há pessoas que ainda andam semeando, há pessoas que a gente conhece várias pessoas. Se eu for perguntar a todos aqui, eu tenho também semeado, né? E tem pessoas que estão semeando, mas pode ter certeza que essa colheita vai chegar, amém? Você pode ter certeza que a colheita vai chegar ao tempo de Deus, no momento de Deus. As pessoas estão semeando, confiam e esperam, porque esse tempo vai chegar. E há pessoas também que não sabem que já chegou esta bênção, não sabem que já chegou, já está chegando esse pão pronto. Ou seja, Deus trabalha com os ingredientes para realizar o milagre, mas Ele trabalha também com o pão já pronto também para realizar o milagre. Assim como muitas pessoas estão semeando, outras já está sendo chegado, pronto esse pão. Devemos dar glórias a Deus, devemos louvar o nome do Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele não nos desampara. E no momento certo vai chegar esta colheita ao qual está sendo semeada hoje. Vai chegar o nome de Deus com os pães da primícia. No momento em que Eliseu e aqueles homens estavam, já não se sabe no tempo que eles estavam passando essa necessidade, no tempo que eles estavam passando fome, mas a bênção de Deus foi chegada. Chegou os pães das primícias, as bênçãos de Deus já prontas. Assim como Deus trabalha com os ingredientes, Ele trabalha também com as bênçãos já prontas.
e aqueles homens puderam ver, no momento de dificuldade, no momento difícil, Deus enviou as bênçãos, Deus enviou os pães, a bênção já pronta para Eliseu e para aqueles homens. Amém? Talvez eu, você, temos demorado aí um ano juntando esses ingredientes. Outros demoram 2 anos, 3 anos, e assim vai, até mais. Juntando aqueles ingredientes. E os ingredientes que são ingredientes espirituais, ingredientes morais, que abrangem caráter. Pode ser o mínimo que eles tenham semeado durante esses anos todos, mas eles nunca deixaram de ser fiéis. Amém? E é o importante para mim e o importante para você. Passe o tempo que passar, o momento de Deus não é chegado, mas nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos continuar juntando esses ingredientes, porque no momento certo que tiverem todos esses ingredientes preparados para ser realizado o milagre, a hora vai ser chegada, o milagre vai acontecer para a honra e para a glória do nosso Senhor, que cuida de nós e que não nos deixa sós, que não nos deixa padecer de necessidades. Amém? Então vamos e bendizemos o nome do nosso Deus. Logo você vai ver projetos sendo realizados. A gente cria tantos esboços de projetos, e Deus quer isso. Deus quer que eu e você, nós traçamos metas, nós traçamos projetos, e precisamos estar apresentando a Ele. E logo nós veremos os nossos projetos serem realizados. Mas para esses projetos serem realizados, nós precisamos usar esses ingredientes ao qual nós acabamos de falar, e nunca deixar de ter fé, nunca deixarmos de ser fiéis. Ingredientes esses: o espiritual. O espiritual, ele abrange a fé, aquela nossa fé, aquela fé que nos impulsiona, aquela fé que nós conhecemos, que Deus deixou para nós, aquela fé naquilo que nós não vimos, mas naquilo que nós cremos, naquilo que nós esperamos. Esse é um ingrediente espiritual. E nunca deixarmos de lado, nunca deixar os frutos do Espírito, que a palavra de Deus nos diz que aquele que plantar no Espírito, ele vai colher também no Espírito. E esses são os frutos do Espírito, como diz a palavra de Deus, que é benignidade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então nós temos que ter esse ingrediente, nós temos que regar esse ingrediente, é o fruto do Espírito, e nunca deixar, sempre continuarmos a regar, continuarmos a juntar esses frutos, porque essas sementes que serão semeadas, elas darão seus frutos no momento certo. Não devemos deixar o fruto do Espírito, porque quando nós semeamos, nós vamos colher. Se nós semeamos no Espírito, nós vamos colher esses frutos no Espírito, no momento certo, na hora certa de Deus. Nós vamos estar colhendo estes frutos. Glória a Deus. Amém. Aplicando os ingredientes de Deus, esses ingredientes, que são os ingredientes que Deus vai usar, nós devemos regar, nós devemos semear esses ingredientes, porque são esses ingredientes que Deus vai usar para liberar a nossa bênção. Deus vai usar para liberar o milagre sobre as nossas vidas, aquele milagre tão almejado,
aquele milagre tão desejado para todos nós, na medida que nós formos aplicando esses ingredientes, Deus vai usá-los para a realização do milagre nas nossas vidas. Glória a Deus. O tempo de choro está chegando ao fim, porque Deus está no controle das nossas vidas. Amém? Amém. Deus, ainda que muitas das vezes nós não conseguimos ver, nós não conseguimos entender, mas Deus, Ele está usando esses ingredientes e Ele está no controle das nossas vidas. E no momento certo as coisas vão acontecer, no momento certo o milagre vai acontecer. Porque o choro pode durar uma noite, mas com certeza a alegria vem pela manhã. E assim é a palavra de Deus, assim diz a palavra de Deus para as nossas vidas. E devemos crer, devemos confiar e devemos esperar nesta palavra, porque esta palavra é a voz do Senhor, essa palavra é a profecia do Senhor para as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Mas Eliseu, ele sabia muito bem o que era semear uma semente, o que era plantar, porque Eliseu era um ótimo lavrador. Eliseu, ele conhecia a época de semear, ele conhecia o tempo da colheita, o tempo que era bom para se colher, e com isso ele não tinha aquele desespero, ele mantinha a sua fé no propósito do Senhor, na promessa do Senhor para a vida dele e para a vida daquele povo. Eu acredito que aquelas pessoas, elas se desesperavam nesse momento de fome, elas angustiavam, mas eu acredito que Eliseu, com a sabedoria e o conhecimento do Deus que ele servia, sabendo que o Deus dele estava no total controle, ele, como um ótimo lavrador, ele sabia o momento certo de colher, o momento certo da colheita. E nós podemos ver nos nossos dias hoje, no nosso meio, as pessoas impacientes. As pessoas, elas até semeiam, elas regam, mas a impaciência toma conta do coração delas. Elas não são, muitas das vezes não são bons lavradores. Elas semeiam, elas regam, mas elas não têm a paciência de esperar o tempo da colheita. E tudo o que Deus quer, tudo o que Deus está nos dizendo nesta noite, que nós devemos sim continuar semeando, nós devemos sim continuar regando e com paciência e esperarmos no momento da colheita, porque o momento é do Senhor, o tempo é do Senhor. Nós temos que sim confiar, nós temos que sim nunca desistir, porque muitas pessoas impacientes estão desistindo dos seus projetos, estão desistindo dos seus planos, achando que está demorando. Mas não está demorando, está no tempo de Deus. E nós devemos ter essa sensibilidade para que possamos estar aguardando e esperando o tempo de Deus, que é o tempo da colheita. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois de passar fome, 20 pães da primícia, os 20 pães prontos, o milagre pronto. Como já falamos antes, Deus multiplica, faz um milagre nos ingredientes, mas Ele também, muitas das vezes, Ele usa o milagre pronto. Ele já nos dá o pão pronto. E Eliseu recebeu. Esse homem de Deus trouxe esse pão. Eles já estavam esperando esse milagre de Deus. Mas Eliseu, você pode ver que Eliseu, ele não murmurou, Eliseu não reclamou, Eliseu não fez contas, Eliseu simplesmente confiava e esperava no Senhor. Diz a palavra de Deus no versículo 43, porém seu servo disse, como hei de eu por isso diante de 100 homens?
qualquer uma pessoa ficaria mesmo atônito de ver uma multidão de pessoas. E o único alimento que se tem são esses 20 pãezinhos. Mas Eliseu confiava no Senhor, ele confiava no Deus da promessa, ele recebeu os pães, ele não reclamou, ele não fez contas, porque Deus, ele trabalha em cima do que eu e do que você tem, amém? Então temos que regar aquilo que eu e que você temos, os ingredientes que nós temos, que são os ingredientes para que se possa realizar esses milagres, os ingredientes espirituais, morais de caráter. Eliseu tinha todos esses ingredientes. Eliseu era completo. Eliseu não faltava nenhum e nem o outro. Eliseu era completo porque ele tinha todos esses ingredientes preparados. E ninguém queria agir como Eliseu. Eu acredito que aquele povo que vivia com Eliseu, eles não queriam agir como Eliseu, com paciência, com benignidade, com longanimidade, mansidão, domínio próprio, fé, esperança. É isso os ingredientes que o homem de Deus, Eliseu, tinha, e que para ele não foi nada assustador, nada desesperador, aquele período de fome, porque ele sabia esperar no Senhor, ele sabia confiar no Senhor, ele não se desesperou, porque ele sabia que Deus da provisão dele ia trazer no momento certo a sua provisão. E em Mateus, nós, quando fala, né, no Evangelho do milagre da multiplicação, né, que Jesus fez aquelas proezas, diz assim, Mateus 11, 14, 16, a palavra de Deus diz assim, a partir do versículo 15, depois você pode até conferir. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Os discípulos não tinham os ingredientes completos que Jesus tinha. Eles não tendo esses ingredientes, lhes faltaram essa confiança. Eles queriam despedir o povo, com fome para que fossem comprar os ingredientes. Mas Jesus, que é completo, Jesus que possui todos os ingredientes, não permitiu, falou: não disperse o povo, traga-os, alimente-os, só o que vocês têm, traga-o para o povo. E Jesus, ele é completo de ingredientes. Jesus, ele é aquele que pode multiplicar os pães. Jesus é aquele que pode fazer a cura, a transformação, a libertação. Jesus, ele é completo dos ingredientes que nós devemos, como seguidores dele, estarmos cultivando esses ingredientes na qual Jesus era completo, na qual Jesus fazia o milagre, na qual Jesus fazia as coisas acontecerem. E Jesus, ele tem feito no nosso meio, ele tem feito nas nossas vidas. Muitas das vezes nós não podemos ver, nós não queremos ver, nós não conseguimos ver, mas Jesus já tem realizado milagres nas nossas vidas. Jesus já tem feito proezas nas nossas vidas. Jesus tem mostrado sinais nas nossas vidas, porque Jesus, ele era completo desses ingredientes e não lhe faltava. Uns têm ingredientes, 1 ou 2, mas lhe falta outro. Outros têm um, tem o outro.
E muitas das vezes, por essa falta de termos os ingredientes completos em nossas vidas, isso impede com que aquele milagre se realiza. Porque Jesus, Ele quer usar aquilo que nós temos. Ele quer usar os ingredientes que nós temos. Então nós precisamos estar juntando esses ingredientes para que o Senhor possa operar o milagre em nossas vidas. Porque muitas das vezes nós temos um e o outro, mas não temos o outro seguinte. E assim vice-versa. O fulano tem um ingrediente no espiritual, mas ele não tem o ingrediente da moral. E assim vai. E assim fica impedido do Senhor realizar o milagre. Então precisamos estar cultivando todos esses ingredientes para que nós possamos permitir que o Senhor realize o milagre nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos que ouvir o que o Pai estava dizendo, o que Ele tem nos dito. Deus tem falado conosco, Ele tem falado na palavra, nas pregações, e na igreja, na televisão, na rádio, na leitura da palavra de Deus. Ele tem falado conosco, Ele tem nos exortado, Ele tem nos está dizendo agora também o que falta de milagre nas nossas vidas, o que falta de ingredientes para que esses milagres venham acontecer nas nossas vidas. Então eu te convido nessa noite a fazer uma avaliação própria, uma autoavaliação. O que te falta? O que me falta desses ingredientes para que possa ser realizado o milagre? Se é caráter, que tenha um caráter. Se é espiritual, que haja espiritualmente. Falta de atitude. Então haja a atitude. Tenha a atitude. É fé. Passa a ter fé. O problema é contribuir. Passe a contribuir. Então vamos nos analisar o que é desses ingredientes que está faltando nas nossas vidas e que nos está impedindo de alcançar os nossos milagres. Porém, todavia, se não faltam esses ingredientes na sua vida, entregue nas mãos do Senhor, porque Ele já vai operar o milagre na sua vida. Amém? Porque aqueles ingredientes que faltaram aos discípulos, aquela fé que faltava aos discípulos, não pode faltar em nós. Esses ingredientes não podem faltar, porque os milagres do Senhor não podem ser impedidos nas nossas vidas. Então vamos colocar nas mãos do Senhor. Se temos todos esses ingredientes, não vamos permitir que haja a falta de um ou de outro dele, para que os milagres não venham acontecer em nossas vidas. Segundo Reis, a palavra diz assim, no versículo 43, porém seu servo disse, como hei de eu pôr isso diante de 100 homens? Muitas das vezes, nós não acreditamos nessa profecia. Deus já enviou essa promessa, Deus já falou, o seu projeto vai ser realizado, o seu milagre vai acontecer. Mas nós perguntamos, como que eu somente com esses ingredientes eu vou alcançar a graça do Senhor, eu vou alcançar a misericórdia e os milagres do Senhor? E deixamos a dúvida entrar no nosso coração, e muitas das vezes até murmuramos. O projeto já está pronto, mas ele não crê, a pessoa não crê. Deus já falou, o seu projeto já foi já foi avaliado. Deus está falando, eu já avaliei o seu projeto, eu já estou enviando a bênção para você. Mas por um momento,
pela falta de um desses ingredientes, talvez, nós colocamos dúvidas e murmuramos, não acreditamos naquele projeto que o Senhor já avaliou para nós. Mas, para Eliseu, não faltava ingredientes. Então devemos nos espelhar em Eliseu, que era completo de ingredientes. Então, o milagre acontecia na vida de Eliseu. Os discípulos de Jesus, faltava ingredientes. Por isso que eles ainda ali com Jesus, vendo os milagres, os prodígios de Jesus, eles tinham dúvidas, eles não acreditavam, eles temiam em determinados momentos. E nós não podemos agir como esses discípulos que falta ingredientes. Nós temos que buscar ser completos de ingredientes para fazermos como Eliseu, para no momento da fome, no momento da escassez, nós sentarmos e esperarmos com paciência e confiarmos nas profecias do Senhor, porque Eliseu ele não temeu, porque ele era completo. E eu te digo nesta noite, se prepare, porque vai ser assim. Se você está juntando os ingredientes, seja o tempo que for, você precisa ter essa fé e essa esperança de que, uma vez completo esses ingredientes, o seu milagre será realizado. Amém? E precisamos estar atentos, porque no momento exato vai transbordar, vai ser bênçãos, as janelas do céu vão se abrir, e nós precisamos estar preparados para não sermos pegos de surpresa na dúvida e na murmuração, mas para que nós possamos receber de braços abertos os milagres de Deus nas nossas vidas. Como diz a grande sabedoria de Salomão, como ele diz na sua palavra: lança o teu pão sobre as águas, porque mais tarde você os achará, porque mais tarde você os colherá. Amém? Lance a semente sobre as águas, porque mais tarde ela dará frutos. E assim a palavra de Deus nos diz: prepare-se, porque os milagres estão chegados. Muitas das vezes esperamos juntar os ingredientes, mas temos que ficar atentos, porque muitas das vezes Deus também, Ele pode já estar enviando o pão pronto para nós, e se tivermos disperso, vai passar e nós não vamos nos alimentar. A palavra de Deus diz assim mais, versículo 44: então nos pôs diante, e comeram, e deixaram soberbos, conforme a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz em sua palavra: a minha palavra não volta vazia. Amém? Você crê nisso? A palavra de Deus ela não volta vazia. A palavra de Deus ela não importa o seu tempo, ela vai e produz aqueles frutos na qual ela está sendo enviada. Não adianta você estar recebendo a palavra de Deus, você guarda, você confia, porque ela não volta vazia. Isso é uma promessa do Senhor para as nossas vidas. Ela vai se cumprir nas nossas vidas no momento determinado por Deus. Devemos crer, devemos esperar, devemos confiar. Ela é o propósito de Deus para as nossas vidas. Se não falta nenhum ingrediente na sua vida, eu te convoco nesta noite, eu te exorto nesta noite a confiar mais, a crer mais, a esperar mais, a buscar mais, porque se já estão completos esses ingredientes na sua vida, você pode ter certeza que a qualquer momento a sua vitória vai ser chegada, o alimento vai ser chegado, sejam eles sendo completos os ingredientes, sendo realizado o milagre dos ingredientes ou o milagre do pão pronto. Amém? Porque Deus usa aquilo que nós temos. Deus usa aquilo que eu e que você temos nas mãos. Então, temos que nos preparar para que possamos estar atentos e preparados para receber este milagre de Deus que já está sendo enviado nas nossas vidas. Creia nisso. Creia na palavra de Deus. A palavra de Deus que
que nos exorta a ter fé, a ter paciência, que nos exorta a ter moral. Amém? Amém. Nos exorta a ter sabedoria, esperança. Então, nesta noite, eu creio que Deus já tem enviado o seu milagre às nossas vidas. Amém? Eu creio nesta palavra de Deus, que é a profecia do Senhor para a minha vida. Então, creia também que esta é uma palavra de profecia para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor pela sua palavra.